Aleluia! Querido, pode tomar o seu assento. Uma noite de gratidão. Esse momento de estar aqui é um momento muito especial. A ideia era isso. Irmão. A ideia era entrar por essas portas, a ideia era louvar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de todo louvor. Estou muito feliz nessa noite. Primeiramente, irmão, porque o meu pai está aqui, minha mãe está aqui, minha esposa está aqui, minha filha está aqui, minha neta está aqui, minha família toda está aqui. Está meu irmão, minha irmã, está meu cunhado, que não precisava falar, mas está aqui também, minha sobrinha também está aqui. E todos os meus irmãos em Cristo Jesus também estão aqui. Querido, eu quero trazer uma palavra nessa noite, para a minha vida, para a sua vida. Eu vim pedindo para Deus um momento, para que eu trouxesse uma palavra, mas algo que falasse diretamente ao meu coração, primeiro. Eu não queria falar algo simplesmente para que falasse ao coração dos irmãos. Eu queria falar algo que falasse ao meu coração. Aí, eu e minha esposa, a pastora Roberta, nós temos essa camiseta aqui, que é uma de uma congregação nossa lá de Paraná, lá em Curitiba. Nós também temos uma congregação lá. E essa camisa é da igreja lá. E hoje de manhã, quando eu acordei, Deus confirmou a palavra. Eu falei, filha, vamos com aquela camisa? Porque tem tudo a ver com a palavra, irmão, essa camisa aqui. Acho que dá para ver o que está escrito nela, né? Dá para ver, irmão? Parece até uma placa também comigo, que fica mais fácil. Se fosse aqui, de repente, a outra pessoa ia ser difícil. Mas comigo parece até uma placa. Querido, abre a sua Bíblia. Não sei se eu preciso... eu vou me apresentar só para educação, tá, irmão? Meu nome é Daniel dos Santos Júnior. Aquela ali, ó, é a Roberta Maria, minha esposa. A minha filha está lá atrás. Nós temos uma outra filha, com 29 anos, que está ali na Polônia, sentindo um pouco de frio, com uma outra netinha nossa. Aí meu pai está ali, o Daniel dos Santos, a Maria Aparecida também, minha mãe, está ali. Irmão, eu moro ali no Brisamar, estou casado com essa mulher há 29 anos, só pela misericórdia, sabe? Estou pastor desse ministério ali no Brisamar há 15 anos, amado. Há 15 anos nós estamos ali pastoreando aquela igreja, onde ela já falou aqui que nós já conseguimos, né, estender um pouco as tendas e agora chegamos aqui no bairro do Engenho. Então você vai abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho segundo escreveu João. É uma passagem muito conhecida, eu não quero nem preocupar os irmãos, não tem nada teológico aqui, tem algo aqui de muita transformação, se eu e você quiser. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 10. Que diz assim a palavra do Senhor. Não, já não tem gente abrindo aqui, eu vou esperar. Dá para botar no Data Show aí? Não instalamos o Data Show ainda, irmão. Querido, você que nos visita aqui nessa noite, isso não é um culto de inauguração, isso é um culto de ação de graça, mas eu vou estar me reunindo aí com os pastores e obreiros da nossa casa, e a ideia é que nós iniciamos aqui, irmão, uns cultos na quarta-feira e um estudo na sexta-feira. A gente vai começar a trabalhar, aí conforme a chegada dos irmãos, aí a gente vai começar a colocar o culto no dia de domingo também. Mas para iniciar, para a gente conversar, para a gente se conhecer, a gente vai começar assim, tipo que fosse um ponto de pregação, mas com um lugar um pouco mais espaçoso. Então, quarta-feira, a gente vai ter um culto aqui, e na sexta-feira a gente vai ter um estudo bíblico. A nossa igreja gosta muito de palavra, gosta muito de ensinar. Então, a gente vai trazer também um estudo bíblico, para a gente conversar, falar sobre a Bíblia, trazer o conhecimento que é necessário para nossas vidas. Então diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi de noite encontrar-se com Jesus e disse: Mestre, sabemos, irmão, guarda essa palavra.
Se tem uma coisa que o povo de Deus precisa, é saber das coisas. Quando cai essa palavra, sabemos, eu me alegro, porque você precisa saber das coisas. Você precisa saber das coisas. Sabemos, este foi a noite ter um encontro com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que de quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes que eu te disse, é necessário nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vem e nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Querido, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Esse texto já é maravilhoso simplesmente pelo reconhecimento que nós vimos nesse texto. Nós vemos aqui Nicodemos, um homem, um principal da sinagoga, um homem com certeza, irmão, que era conhecedor da palavra de Deus, com certeza que ele conhecia todo o Antigo Testamento, tinha conhecimento da Bíblia, ou melhor, dos pergaminhos daquela época, porque nessa época aqui não tinha essa Bíblia linda, maravilhosa, separada por livros, capítulos e versículos, que nós temos hoje em nossas mãos. Mas esse homem aqui, ele era um conhecedor da palavra de Deus. E a coisa linda, maravilhosa, é o reconhecimento que ele tem acerca de Jesus. Porque está dizendo aqui, querido, que ele foi ter com Jesus à noite. Mas o que chamou a atenção dele foi as coisas que Jesus fazia. Houve um reconhecimento. Não só um reconhecimento daquilo que Jesus ensinava, um reconhecimento dos milagres e maravilhas que Jesus fazia. Porque ele tinha a conexão, entender de falar. Ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não for com o Senhor. É impossível, irmão. Eu estou falando para você porque se você pegar um israelita, você vai ver que os antepassados deles viveram coisas extraordinárias. Se você for pegar a história de Israel, você vai pegar coisas extraordinárias. Você vai pegar um guerreiro que matou 800. Você vai pegar um jovem que matou um gigante. Você vai pegar coisas extraordinárias. Você vai pegar um povo que passou por meio de um mar em pés enxutos. Você vai ver que pessoas, irmão, carregando lanterna e cântaro, venceram milhões. Você vai ver coisas extraordinárias. Você vai ver homem e mulher baixando e muro se descendo no chão adentro. Isso era a história de Israel. Então, para alguém chamar a atenção do israelita, de um judeu, tinha que ser coisa muito extraordinária, irmão. Não se chama a atenção de um israelita simplesmente por nada. Não é igual o brasileiro. O brasileiro não tem muita coisa para se inspirar. Vai se inspirar em quem? Em um Pelé, jogador de futebol, Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1. Nós não temos muitas coisas para nós nos inspirarmos. Mas os israelitas, irmão, eles têm e têm de sobra. Então, para um israelita, um judeu, olhar para uma pessoa e falar e declarar: Senhor, ninguém pode fazer tal coisas se Deus não for contigo. Esse reconhecimento, irmão, para ele, para essa época, era um reconhecimento grandioso. Porque se você olhasse para trás, se ele olhasse para a história dos antepassados dele, ele ia falar assim: mas eu fiquei sabendo que o meu povo lá atrás, numa certa época, veio Faraó com os seus carros e cavalos, e logo depois Moisés dizendo: Deus, o que nós fazemos agora? E Deus toca nas águas. E aquele povo todo passou.
Mas o incrível, irmão, não é o mar que Deus abre para o povo dele passar. O mais extraordinário é quando ele fecha, quando o inimigo quer passar no caminho que é seu. Porque se Deus abriu o caminho para você, é para você. Se o teu inimigo tentar passar por ele, ele morre. Porque o caminho é seu, crente. Você precisa entender isso. Tem crente, irmão, que você tem que quase empurrar ele. Vai que é de Deus. Tem medo, sabe por quê? Porque ainda tem mente de inimigo. Quando você tem mente de inimigo, você fica com medo de entrar no caminho que Deus abriu para o povo de Deus. Você tem que se libertar disso. E ali, a coisa mais extraordinária que eu vejo é isso. Não é o carinho que Deus teve com o povo dele. É a proteção de não deixar o inimigo alcançar. O amor de Deus, irmão, não está somente no livramento que Deus pode te dar. Mas quando ele segura o inimigo para não te alcançar. Quando ele abate o inimigo para ele saber. Esses são os meus filhos. E muitas das vezes a gente não consegue entender isso. Então, para você chamar a atenção do israelita, de um judeu autêntico, irmão, tem que realmente fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque se ele fosse atrás, ele ia ver uma estratégia que só pode vir de Deus, uma estratégia como essa. Primeiro Deus chegar para um homem e dizer, ó, é você que vai libertar o povo. Eu sou contigo, porque você é um homem valente, corajoso, então eu escolhi você. Mas na situação a qual esse homem estava vivendo, irmão, ninguém ia considerar que Deus estava com ele. Porque você só considera que Deus está contigo quando você está na abundância, quando você está num lugar bom. Mas quando Deus te leva no vale, é para te tirar do vale, para mostrar do que Ele pode realizar através da sua vida, mas não só para a sua vida, para que você beneficie outras pessoas. Porque o crente do século 21, ele quer bênção só para ele. Não. O crente que nós aprendemos da Bíblia é o crente que vê bênção para ele e para o povo que está ao seu redor. Então o Gideão ele meio que se espantou, né? Porque, calma aí, Deus, se isso é comigo, por que está acontecendo essas coisas todas? Porque é difícil você acreditar, irmão. É difícil acreditar quando fala assim, não, Deus é contigo e a tua diabetes está lá no alto. Não, Deus é contigo e a tua pressão está lá no alto. Não, Deus é contigo. E vira e volta, você está no CTI, cara. Não, Deus é contigo. Mas, irmão, tem noite que você não dorme. É difícil você acreditar que Deus está contigo. Mas qual é a prova, pastor, que Deus está comigo? Porque você está sobrevivendo a tudo isso. Isso é a prova que Deus está contigo. Porque o dia que Deus não estiver contigo, você pode ficar tranquilo. A tua diabetes não vai subir, a tua pressão não vai subir. Porque simplesmente você já não vai estar mais no dia dos mortos, no dia dos vivos. Você já vai estar no dia dos mortos. Então Deus está comigo, irmão, pela minha sobrevivência. Então você conseguir chamar a atenção do israelita, irmão, tinha que fazer coisas extraordinárias. Porque não era qualquer um que chamava a atenção do israelita. Por quê? Porque você vai pegar uma história que todo mundo conhece. O menino que tomava conta das ovelhas, mas não é só tomar conta, é tomar conta com cuidado e com zelo. Porque tem gente, irmão, se você botar ele para tomar conta de 2 tartarugas, uma foge. Então não é simplesmente tomar conta, é cuidar, é zelar. É quando alguém mandar você fazer alguma coisa, ele chamar um outro responsável. Você tem condição de você ficar com essas ovelhas aqui do meu pai? Eu sei que são poucas, eu sei que são pequenas, mas é do meu pai e está na minha responsabilidade. Davi, de forma nenhuma, ele ia, mesmo que seja poucas, mas era de importância pelo tamanho da responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida. Às vezes, irmão, nós só pensamos em povo grande, mas saiba de uma coisa, é no povo pequeno que Deus começa a trabalhar. A coisa mais linda e mais maravilhosa de Deus é isso, irmão. O milagre da viúva lá do azeite, o milagre, crente, saiu dos vasos vazios, tá? A provisão que veio dos vasos cheios. Quando você sentir vazio, é vazios que Deus traz o milagre. A provisão estava nos vasos cheios. Então, quando você estiver vazio, você sabe, Deus pode realizar o milagre em mim. E se você for um vaso cheio, a provisão tem que partir de você. Já pensou? Eu já estou cheio, ainda estou querendo mais. Irmão, isso não é crente. Se você está cheio, não tem como mais te encher. O azeite para você.
Você já está cheio. Quer ser encher de novo? Precisa de esvaziar. Você precisa atender outra demanda. Você precisa atender outras pessoas. Porque o milagre saiu nos vasos vazios. A provisão saiu dos vasos cheios. Então, para você chamar a atenção do israelita, irmão, é muito difícil. Porque esse menino que tomava conta lá das ovelhas, um dia o pai dele vai lá, leva esses queijos aqui, leva esses pães torrados e vai lá saber como é que estão os seus irmãos. Davi não foi chamado para ir lá para guerrear. Ele foi lá só para espiar. Mas a pessoa que tem um chamado de Deus, irmão, não aguenta só ficar espiando. Já viu aquele crente que chega perto de uma situação, espia, Deus te abençoe e vai para casa? Esse não é o crente que Deus espera que nós sejamos. O crente que Deus espera é quando nós olhamos, vimos a situação e achamos que temos condições de fazer alguma coisa. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, quando chegou naquele lugar, ele foi só para levar queijo e pão, lanchinho. E só para saber como que os irmãos dele estavam. Era só isso, irmão. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele sentiu a necessidade de não só espiar, não só de olhar, observar e levar. Por que adiantava Davi chegar? Ah, pai, o que está acontecendo lá? Ah, eu cheguei lá, meus irmãos estão tudo lá, um canto, outro no outro canto, eles estão se escondendo atrás de pedra, de ar. Mas por que, filho? Não, porque tem um gigante lá dos filisteus que está colocando medo em todo mundo. Aí, pai, eu achei que não valia a pena entrar naquela guerra, porque eu não tenho nada a ver com isso. Então eu voltei para casa, porque eu achei melhor me resguardar aqui, aconteça com ele e não aconteça comigo. Esse não é o pensamento de crente que Deus quer. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai no rei. Aquele que tinha que tomar a decisão de enfrentar o gigante, não fez. Rei, fica tranquilo, descansa o seu coração. Eu vou pegar esse camarada aí. Só que Davi, irmão, ele era uma pessoa que ele era atento ao que ele ouvia. Se tem uma coisa que nos dias de hoje você tem que estar atento, é das recompensas daquilo que Deus pode te dar, se você tiver coragem de enfrentar alguma coisa. E existia uma conversa ali, eu dizia, ó, que quem pegar esse gigante vai casar com a filha do rei. Pronto, já era eu não sei se Davi era bonito ou feio, mas já era opa. Não, além dele casar com a filha do rei agora, irmão, ele ia ganhar uma grana. E para acabar, a família dele não ia mais pagar imposto em Israel. Então Davi falou, não, só por causa desse cara. E você conhece a história. Ele foi lá, muitas vezes a gente fala, né? Davi foi com uma pedrinha. Uma pedrinha. Irmão, vou falar para você, tem gente aqui, se você der a R15, fuzil, metralhadora, não vai. Não vai lá, não vai. Aí a gente fala, o cara foi lá com uma pedrinha. Uma pedrinha. A pedrinha, para hoje, para nossos dias, é muito fácil dizer uma pedrinha. O ruim é quando nós estamos armados até os dentes, mas não temos coragem de tomar decisão nenhuma. E ele foi lá com uma pedrinha, mas cheio de disposição. Porque todo mundo sabe, o que fez Davi ganhar aquele gigante foi a disposição. É dizer, Senhor, eis-me aqui, irmão, não é dizer que você está pronto. Eis-me aqui que você está disponível. Porque todo mundo sabe que a única possibilidade dele matar aquele gigante era através de Deus. Não tinha como. Cara, que pedrinha é essa? Foi muita disposição, muita coragem, muita confiança, porque já sabia o Deus que servia. Deus não era uma surpresa para ele. Deus não pode ser uma surpresa para mim. Quem sabe que Deus faz uma coisa? Não, você já tem que viver algo com Deus para você acreditar cada dia mais em Deus. Você não pode ser um aventureiro com Deus. Eu vou pegar que quem sabe Deus não ajuda. Não, você já tem certeza que Deus é contigo, irmão. Tu acha que a gente mete as caras assim? Não, vamos ver o que Deus faz. Não, Deus faz. Tem crente que vai, não, vamos ver o que Deus faz. Que Deus... E se ele não fazer nada? Poxa, viu? Vai confiar em Deus? Aí. Tem que entrar com Deus sabendo que Deus faz.
Porque Deus é assim. Deus, quando quer limar alguém, ele fala assim, ó, Josué, Moisés morreu, mas fica tranquilo, a promessa está de pé. Porque não é porque morre um e a promessa morre junto com ele. A promessa passa para o povo. Josué, Moisés morreu, mas fica tranquilo. Agora é você e todo esse povo, junta com eles aí, vocês vão atravessar o Jordão, porque a terra que eu falei que ia dar, eu vou dar. Aqui, irmão, no mundo de Deus, a morte não encerra a promessa, não. No mundo de Deus, a morte, sabe o que ela faz? Passa para o próximo. Porque aquilo que Deus não fazer na minha geração, eu vou fazer a geração futura acreditar que é possível que acreditar acontecer na geração deles, irmão. Mas tem muita gente que quer que morra e morra tudo com ele. Sabe por quê? Quando ele quer que morra e morra tudo com ele? Porque nunca teve esperança, nunca teve promessa e não sabe como animar outros. Porque se você sabe que você tem promessa, se você sabe aquilo que Deus já está fazendo pela sua vida, irmão, você tem coragem de falar para o teu irmão, irmão, vai, é possível acontecer. Então é difícil, Fábio, você conseguir chamar a atenção do israelita, cara. Então quando Nicodemos, amado, chega para Jesus e fala, ninguém pode fazer as coisas que tu faz, se Deus não for com ele. Mas agora, Deus estava usando uma pessoa não para abrir mar vermelho. Não era mais para derrubar uma muralha. Não era mais para proteger um povo simplesmente porque um gigante está ali colocando medo em todo mundo. Agora, irmão, ele está curando pessoas. Ele está trazendo esperança a cada um no seu problema individual. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é extraordinário em fazer as coisas individualmente, para alcançar o povo. Quando Deus faz alguma coisa na sua vida, você pode ter certeza. Vamos falar, uma mulher. Se Deus fazer alguma coisa contigo, mulher, é porque ele quer alcançar o seu marido. Quando ele faz alguma coisa contigo, marido, é porque ele quer alcançar a sua mulher. Quando ele faz alguma coisa contigo, homem e mulher, é porque ele quer alcançar os seus filhos. Quando Jesus ele faz alguma coisa, e você entende isso pelos ensinamentos que nós temos na Bíblia. Se lembra quando Pedro ficou preso? Paulo ficou preso junto com Silas? Quando o carcereiro falou o quê? O que eu ponho fazer para ser salvo? O que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você e só você. Não, você e toda a sua casa. Porque quando Deus faz algo contigo, Ele quer alcançar a sua família. Tu acha que Deus quer só você crente dentro da sua casa? Não, irmão. Tem propósito na tua vida. Fica firme. Então, ele estava vendo agora isso. Jesus fazendo algo extraordinário e coisas específicas para alcançar as pessoas. E ele fala, como que pode ser isso? E Jesus falou, precisa nascer de novo. E esse nascer de novo aqui, irmão, eu não quero só trazer para o lado de você aceitar Jesus, do lado só de você passar pelos atos batismais e você virar um crente, não. Esse nascer de novo que Deus colocou na minha vida é você acreditar no sobrenatural que Deus pode fazer através da sua vida. Sabe por que Nicodemos respondeu o que possa ser isso? Ou como pode ser isso? É pessoas, irmão, que ficam presas a um passado de desgraça, um passado que não traz nenhuma esperança e ele não consegue ver a melhoria para isso. Por isso que para Nicodemos criou uma dificuldade imensa. Ele até tentou imaginar, será que eu possa voltar novamente ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus estava falando para ele uma boas novas, irmão. Você já viu que quando uma criança nasce, ela nasce para aprender coisas novas? Que dia que você viu alguém chegar com 15 anos e falar como é que era dentro da barriga da mãe? Ela estava viva ou estava morta lá dentro? Ela estava viva. Mas você já viu algum relato de alguém que chegou com uns 15 anos? Aí, mãe, eu quero contar para a senhora como é que eu era dentro da barriga da senhora. Porque não é para isso que nós nascemos. Para falar das coisas passadas. Nós nascemos para aprender coisas novas. Nós nascemos para viver coisas novas.
Ali era só um momento de gestação. Ali era só um momento que Deus para criar um vínculo entre mãe e filho, só isso. Mas depois de nascer, irmão, precisa sonhar, precisa alcançar outros patamares. O crente precisa ter a certeza e convicção daquilo que Deus quer fazer. Para ele, Nicodemos, era uma coisa extraordinária. Mas como é que vou fazer? Como é que pode ser isso? Sabe por quê? Porque estava preso nas suas raízes ainda, estava preso na lei, estava preso nas dificuldades que era. Irmão, tinha medo, portanto, para falar com Jesus, foi de noite. Tinha medo de chegar para Jesus e falar na boa. Você pode falar com Jesus a hora que você quiser. Jesus nunca vai trazer nenhuma dificuldade para a sua vida. Se alguém tiver você conversando com Jesus, nem que seja sozinho na rua. Quer ver o crente sozinho falando de Jesus na rua? Oh, Jesus, coisa boa. Oh, Jesus, oh, aleluia. Para alguns, você está louco. Para você está falando com o dono do universo. Porque tem pessoas que acham que isso é loucura, irmão. Deixa você ficar ali na esquina ali. Pô, Jesus, puxa, hoje eu fui para a faculdade. Jesus, estava? Eu fiquei assim, né? Eu falei, rapaz, hoje a prova está difícil. Mas Jesus, daqui a pouco algo aconteceu. Eu tirei 10. Irmão, o que Deus está falando para mim, para você nessa noite, o que Jesus está falando para Nicodemos naquela noite, era dizer, nascer de novo é sonhar coisas novas. Eu não sei, irmão, qual é a vida que você levou. E nem me interessa em saber. Eu não preciso ficar contando para você as coisas que eu já passei. Em alguns momentos, o testemunho é até necessário. Mas a coisa linda e maravilhosa é você viver algo novo com Deus. A coisa linda e maravilhosa é você poder entender o que é ter uma oportunidade com Deus. Como eu falei lá na nossa matriz, irmão, que às vezes as pessoas gostam de mendontrar o próximo. Ó, irmão, vou falar pra você. Com Deus, talvez você consegue até viver. Agora, difícil é morrer sem Ele. Aí você já fica pensativo. Pô, mas calma aí. Não, eu posso até viver sem Deus ou sem Jesus. Difícil é morrer sem Ele, né? Aí você fica com esse ponto de interrogação. Mas eu quero dizer para você que não é nenhuma coisa e nem outra. A coisa mais extraordinária não é você viver sem Jesus, ou muito menos você morrer sem Jesus. A coisa mais extraordinária é você ter a experiência de Jesus viver em você. Isso que é extraordinário. Porque, irmão, é isso que Jesus quer. Quando a gente fala que nós somos a morada do Espírito Santo, é isso que é a experiência que você precisa ter. Não é a experiência de você viver sem Jesus ou morrer sem Jesus. A maior experiência que um ser humano possa ter é Jesus viver nele. É isso que eu quero ver quando você chegar, não, Jesus vive em mim. Essa é a experiência maior que um ser humano possa ter. E era isso que Jesus queria mostrar para Nicodemos. Porque como você prova que você nasceu de novo? Quando você começa a viver coisas novas. Porque quando você só vive ficar falando coisa do teu passado, o que você foi, o que você já fez. Irmão, é igual o crente que fica, ô Daniel, você não sabe quantos demônios que eu já expulsei, nem quero saber. Você não sabe como que Deus já me usou. Eu não quero saber, vive de futuro. Irmão, Deus está nos chamando para viver para frente. Essas coisas são superáveis. Sabe quem falou sobre uma coisa tão extraordinária? Um cara que foi, irmão, um poliglota. O cara que entendia todas as escrituras. O cara que teve uma das maiores experiências com Deus. Ele vai chegar para um povo e vai dizer assim, irmão, eu estou dizendo para você, é porque eu alcancei alguma coisa, não. Paulo falando. Mas uma coisa eu faço, eu estou esquecendo as coisas que para trás ficam, estou avançando para o prêmio. Passado é passado, irmão. Nós temos que viver para frente. Às vezes tem muito crente ainda preso, não consegue desenvolver, porque fica pensando nas coisas passadas, fica tentando relembrar daquilo que já fez. Irmão, já passou. Parece até que a gente nunca sabe de nada e ele quer ter alguma credibilidade tentando falar para a gente daquilo que ele já fez. Já passou. Quer ver uma coisa? Se você não falar, ninguém lembra, porque já passou.
Agora começa a fazer coisa nova. Começa a fazer algo extraordinário. Igual Jesus estava fazendo. Aí as pessoas vão chegar, irmão, vou falar para você. Do jeito que você canta, só o Espírito Santo contigo. Porque ninguém canta assim se o Espírito Santo não for contigo. Irmã, quando você prega, eu vou falar para você, só pode ser o Espírito Santo. Porque ninguém prega assim se o Espírito Santo não for contigo. É isso que Deus quer, irmão. Por isso que houve essa dificuldade para Nicodemo entender do que Jesus estava falando. Sabe por quê? Ele estava com um pensamento muito medíocre. Ele estava pensando, irmão, que era o conhecimento que ele tinha do povo de Israel. Não, agora ele tinha que ter o conhecimento do Deus do povo de Israel. Conhecer as histórias de Israel é fácil, é só você pegar livro de história, pegar até algumas partes da Bíblia. Eu quero saber você saber do Deus de Israel. Porque tem gente, irmão, que quer tratar Deus como ídolo. É igual pessoas que conhecem tudo da vida do Romário. Sabe o número da chuteira do Romário, o meião do Romário, a blusa do Romário, a camisa do Romário, o carro do Romário, a casa do Romário, tudo do Romário. Mas se encontrar com o Romário na rua, o Romário nem conhece ele. Pode sair correndo atrás, Romário, vem cá, Romário, nem te conheço. O Romário vai falar, segurança, pega aqui, Não adianta. Agora, quando você conhece, quando você tem um diálogo, quando você fala, sabe como é que é quando eu te encontro na rua? Meu irmão, Pai do Senhor, querido, isso que é gostoso. Isso é viver algo novo. Isso é satisfação. Por isso que Nicodemos, querido, não conseguiu alcançar o raciocínio de Jesus. Aí Jesus teve que falar com ele, cara, você não se admira, não? Você é um mestre aqui em Israel, e como é que eu estou falando contigo? Porque como ele era conhecido como mestre, porque se você é conhecido como mestre, irmão, você precisa saber das coisas. Falou o que eu falei no início? Você falou o quê? Você precisa saber. Como que você é conhecido como mestre e você não sabe das coisas? Como que você frequenta uma escola bíblica da sua igreja e você não sabe das coisas? Como que nós hoje estamos com o livro, irmão, mais espetacular, mais maravilhoso do universo, ainda tomando algumas decisões erradas? Então, essa noite é para que eu e você possamos entender. Precisamos saber viver as coisas novas com o Senhor. Eu só estou aqui nessa noite, irmão, porque desde o dia 1º de abril de 2006, o dia da mentira, eu conheci a verdade. 1º de abril de 2006 foi o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu tenho 18 anos na presença do Senhor. Eu tenho 15 anos pastoreando uma igreja. Mas se teve uma coisa que eu precisei buscar, foi saber do Deus a qual eu estava servindo. Eu tive que estudar 7 anos, irmão. Porque eu precisava saber. Você não pode entrar dentro de uma igreja e não saber o Deus que você serve. Você não pode fazer uma caminhada no Evangelho e não saber das realizações que Ele tem para fazer na sua vida. Você não pode entrar dentro de uma igreja evangélica e ter dúvidas daquilo que Ele pode realizar através da sua vida. Você precisa saber disso. Sabe por quê, irmão? Porque quando você saber, aí você vai falar igual Paulo. Em Romanos, capítulo 8, verso 18. Que para mim, nenhuma tribulação desse tempo presente é para se comparar para a glória que está para ser revelada para nós. Ou, como ele sabia, né? Romanos capítulo 8, verso 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ei, querido, você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Se tem uma coisa, irmão, que nós precisamos ter a nossa mente, é saber das nossas promessas, saber do avanço que Deus tem para a nossa vida. Nós só estamos aqui porque nós sabemos disso. Se tem uma coisa que nós ensinamos para essa igreja, é que ela saiba das coisas que acontecem. Como que é o avanço, como que a gente faz isso, como que a gente faz aquilo, como que constrói, como que compra uma cadeira, como que bota o som, como é que faz as coisas, como é que a igreja fica bonitinha. Todo mundo da igreja precisa saber.
Não tem que ficar nada obscuro, um segredo danado. Não, é só esses daqui que pode saber. Não. Se é para saber, todos precisam saber. E era isso que Jesus queria botar na cabecinha de Nicodemos. Nicodemos, nascer de novo é ter a possibilidade de viver coisas novas. Não é só um mergulho nas águas, irmãos. Não é só uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia para que você tenha a vida eterna? Sim. Não, não é só isso. Existe muito mais depois disso. Isso é só uma confissão. Isso é um símbolo. Mas o que você vai viver depois disso não é um mergulho nas águas. É um mergulho no Espírito Santo. É Ele que vai revelar todas as coisas. É através dele que você vai viver coisas novas, todas as coisas. É você sair de casa, irmão, com um pensamento meio negativo. E antes de você chegar no ponto do ônibus, o teu pensamento já está positivo acerca do que você vai fazer naquele dia. Você não pode ir para o trabalho, voltar do trabalho e ainda não ter certeza que você quer para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando eu fiz essas coisas, a Bíblia me ensina que eu era ignorante. Eu não sabia que podia viver nessa dependência de Deus. Foram 30 anos, irmão, achando que era aquilo que eu queria, daquilo que eu pensava, daquilo que eu imaginava. Mas o dia que eu cedi à vontade de Deus na minha vida, eu vou falar para você, irmão, esses 18 anos, de maneira alguma que eu troco pelos 30 que eu vivi. Primeiro que os 30 que eu vivi não tem recompensa de nada. E segundo, irmão, por não é a quantidade de ano, mas a satisfação de cada ano que você vive. Não adianta. Já pensou, irmão, alguém morrer com 99 anos e virar churrasquinho no inferno? Qual vai ser o prazer? Qual vai ser o prazer de você achar que vai curtir todas as coisas desse mundo e perder uma eternidade de satisfação? Não vai adiantar nada, irmão. Uma coisa que eu aprendi com um pastor: a vida aqui é contada por anos. A vida lá é sem limite de anos. Eterno. Então é muito pouco. Então, você que entrou por essa casa, você precisa entender isso. Nós não estamos aqui para dizer para você que você é pior ou melhor do que ninguém. A nossa ideia aqui é mostrar para você que ninguém pode fazer tal coisa se Deus não for com ele. Ninguém. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é você ter a consciência, querido, que agora você é instrumento para que outras pessoas sejam beneficiadas em Deus através da sua vida. Nascer de novo é você se esforçar a cada dia para que você possa ver pessoas na presença do Senhor. Nascer de novo é você deixar, às vezes, a vida que você leva e você vivia antes para viver uma vida nova para outros. A nossa vida não é mais nossa, irmão. Nascer de novo é isso. Todas as vezes que você pensa em você, as coisas para você, você não nasceu de novo. Isso não é nascer de novo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que estava lá com Deus, irmão, e largou tudo. E veio aqui, em aparência de homem, se humilhou a morte de cruz. Sabe para quê? Para que eu e você aprendesse o que é nascer de novo. Nascer de novo é você entender, chegar para uma pessoa e falar: Deus te ama, Jesus morreu por você. Nascer de novo é você pregar o evangelho acreditando não numa mudança individual, mas numa mudança coletiva. Nascer de novo é você pegar todos os esforços que você tem e acreditar: Deus, posso ganhar uma alma para o Senhor? Isso é nascer de novo.
Nascer de novo é dividir as suas alegrias com aquele que chora, irmão. Nascer de novo é você ter alguma coisa para emprestar, ou melhor, para dar para aquele que você entende que tem menos do que você. Nascer de novo é você acordar de manhã e entender: Deus, existe alguém hoje para que eu possa mostrar de misericórdia. Nascer de novo é ver alguém caído no chão depois de ser espancado, não passar de largo e ir embora. Nascer de novo é pegar esse cara, levar no hospital, pagar a conta dele e falar: se ele gastar mais alguma coisa, bota na minha conta. Isso é nascer de novo. E você entrou aqui nessa noite, querido. E eu queria que você entendesse isso. Eu não sei nem se tem alguém aqui que já ainda não nasceu de novo. Mas se entrou alguém nessa casa que está afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca entregou os seus caminhos para o Senhor, eu quero dizer para você que você tem uma oportunidade de viver isso.